Ela me perguntou se eu cuidaria dela na velhice. A resposta que dei mudou tudo para sempre. Às vezes, a vingança não é um ato de violência repentina. É uma geada lenta, um inverno prolongado da alma que vai congelando tudo em seu caminho, até que não sobre mais nada a não ser o silêncio gélido do desprezo. Minha história é sobre como se sobrevive ao fogo do abuso e da negligência para, no final, não retribuir com mais fogo, mas com um frio tão absoluto e calculado que extingue até a última centelha de esperança daqueles que nos destruíram. É sobre a perda que molda um homem e a paciência sombria que o guia até o momento em que pode dizer, olho no olho, toda a verdade que um coração corrupto jamais suportaria ouvir. Esta é a crônica de um filho que aprendeu a odiar com a mesma profundidade com que um dia desejou amar. Meu nome não importa. Para esta história, sou apenas o filho mais velho, o sobrevivente. O elenco é composto por minha mãe, um monumento ao fracasso parental. Meu irmão Mark, minha luz e minha perda mais dolorosa. Meus meio-irmãos, Sam e Alicia. E meus avós, pilares frágeis em um terreno minado. Tudo começou com um crime comum, o de uma mãe que decidiu que seu primogênito era descartável. Quando eu tinha 2 anos e Mark nasceu, meu comportamento típico de criança ciumenta, birras, tentativas de chamar atenção, me rendeu o rótulo definitivo de cria demoníaca. Minha mãe, em vez de ver um garotinho assustado, viu um monstro. Sua solução não foi me acalmar ou me ensinar, foi a expulsão. Fui entregue aos meus avós maternos para ser criado, como um pacote indesejado. Enquanto isso, ela seguia sua vida, tratando Mark como seu novo troféu, o filho perfeito que apagaria o erro que eu representava. Aos olhos de uma criança, é uma rejeição que molda o mundo. Você não é amado, você é um estorvo. Aos olhos do adulto em que me tornei, foi o erro número 1 dela. Ela não apenas rejeitou um filho, ela plantou a primeira semente de um ressentimento que cresceria nas sombras por décadas. Pulemos no tempo. Meus pais se divorciaram, minha mãe se casou com meu padrasto e teve Alicia e Sam. Eu tive que voltar a morar com minha mãe. Com 13 anos, era um adolescente rebelde e confuso, tentando entender meu lugar em um mundo que claramente não me queria. A casa dos meus avós era um porto seguro, mas a casa da minha mãe era um campo de batalha. A solução do meu padrasto para minha atitude era a violência pura e simples. Surras com cinto, empurrões contra a parede, tapas na boca por qualquer questionamento, qualquer lampejo de individualidade que ele interpretasse como afronta. O mais devastador, mais do que a dor latejante das pancadas, era o olhar vazio da minha mãe enquanto isso acontecia. Ela podia estar na cozinha, lavando uma louça, e seu rosto não se alterava com o som dos golpes ou meu choro abafado. Sua aprovação silenciosa, sua passividade conivente, era um tipo diferente de tortura, uma ferida na alma que não sangrava, mas apodrecia por dentro. Aos 11 anos, durante uma discussão especialmente acalorada, ele chegou a empurrar uma pesada estante de livros de Carvalho sobre mim. A avalanche de madeira e papel me esmagou, não apenas fisicamente, mas psicologicamente. A confusão, a raiva e o trauma desses anos começaram a se fundir em algo sólido e escuro dentro do meu peito, uma espécie de caroço de ódio. A ideia de vingança nasceu ali, ainda amorfa, um desejo profundo e animal de que um dia eles pagassem, que sentissem uma fração da dor que eu sentia. Mas eu era só uma criança machucada, impotente. Então, eu esperaria, eu observaria, e aprenderia. Aprendi que a raiva barulhenta leva a mais surras. A raiva silenciosa, porém, pode se armazenar. A negligência era sistêmica, o tecido do nosso cotidiano. Não era apenas sobre a violência episódica. Tarefas domésticas perigosas e totalmente inadequadas para crianças eram delegadas a mim e a Mark quando éramos pequenos. Com 10 anos, eu já limpava calhas, subindo em escadas instáveis e enferrujadas que mal sustentavam meu peso, com o chão de concreto me esperando lá embaixo. Com 11, podava galhos altos de árvores com uma serra manual grande demais para minhas mãos. Eram vendidas como tarefas que constroem caráter, mas na verdade era exploração pura da mão de obra infantil, disfarçada de ensinamento. Nossa infância foi roubada 2 vezes, pelo trabalho pesado e pelo medo constante que vivíamos sob o mesmo teto que nossos algozes. Enquanto isso, Sam e Alicia, os filhos do casamento verdadeiro, eram tratados com uma relativa normalidade, uma distinção que cortava como uma faca. O erro número 2, o catastrófico, aconteceu quando eu tinha 14 anos. Minha mãe, exausta com o recém-nascido Sam, dormia um sono pesado. Meu padrasto estava imerso em seu videogame, seu território sagrado. A mim e a Mark, então com 11, foi ordenado que cuidássemos de Alicia, de 2 anos. Cuidar, para nós, meninos criados na base do medo e da obrigação,
significava mantê-la por perto, entretida com brinquedos no chão da sala, enquanto víamos, hipnotizados, o jogo na tela, um privilégio raro. Em um momento de distração, um cutscene emocionante, perdemos Alicia de vista. O pânico que se seguiu foi caótico, desorganizado e aterrorizante. Procuramos pela casa toda, gritando seu nome, cegos pelo desespero infantil. Nenhum de nós, crianças assustadas, pensou na piscina desprotegida no quintal, até o grito. O grito dilacerante primordial da minha mãe no deck. Era um som que não parecia humano. Corremos. A cena está gravada em slow motion na minha memória. Alicia, vestindo apenas uma fralda, deitada na madeira molhada, com uma cor azulada de pesadelo imóvel, sem vida. Meu padrasto, desnorteado, tentando compressões torácicas desajeitadas. Minha mãe, histérica, tentando ventilar sua boca. A tentativa de CPR foi um teatro de desespero inútil. A ambulância veio com suas luzes silenciosas, mas já era tarde. Desligaram os aparelhos naquela mesma noite, em um hospital frio e cheiro de antisséptico. A culpa que Mark e eu carregamos era um peso de toneladas, esmagando nossos pulmões, tornando cada dia seguinte uma agonia. Meus avós tentaram nos absolver com palavras suaves, mas o olhar de acusação silenciosa, e às vezes nem tão silenciosa, do meu padrasto e a apatia destrutiva, quase resignada, da minha mãe cavavam a ferida mais fundo a cada dia. A Child Protective Services, CPS, apareceu, trazendo um novo tipo de medo. Meu pai biológico, até então uma figura distante, quase um fantasma, moveu uma batalha de custódia e ganhou, temporariamente. Por um breve momento, houve um sopro de esperança, de ar puro. Mas meus avós, com sua lealdade distorcida e cega à filha, interviram. A família precisa ficar junta, disseram. Sua mãe está sofrendo. Minha mãe nos recuperou. Mark e eu fomos devolvidos, como encomendas devolvidas, ao lar que havia matado nossa irmã. A mensagem estava clara. Nosso bem-estar era negociável. O de nossa mãe, não. O erro final, o irremediável, aconteceu anos depois, quando o fio já estava tão desgastado que qualquer tensão o partiria. Eu tinha 18, prestes a me formar, olhando para a faculdade como uma tábua de salvação para longe dali. Mark, com 15, havia se tornado um adolescente angustiado e, em uma briga de escola, quebrou a mão de forma feia. A mão foi reconstruída com pinos e parafusos de titânio, um emblema metálico de sua dor. Ele recebeu analgésicos potentes, opioides, para controlar a agonia pós-cirúrgica. A função explícita da nossa mãe, verbalizada pelo médico, era administrar a medicação com rigor, controlar a dor, vigiar seu filho vulnerável. Ela falhou. Horrível, criminosa e definitivamente. Lembro do meu avô me buscando na escola em um dia comum, seu rosto um monumento de dor silenciosa, os olhos vermelhos e afundados. Ele não disse uma palavra durante o trajeto, e o silêncio no carro era mais assustador do que qualquer notícia. Ao chegarmos em casa, a visão que me esperava está queimada na minha retina como um negativo, os paramédicos saindo com uma maca. Sobre ela, um saco para corpo negro, longo demais para ser de uma criança, pequeno demais e com um formato trágico que só podia conter um adolescente. Conteúdo, meu irmão. Mark morreu de overdose em seu próprio quarto, sozinho. Aos 15, por negligência. A negligência ativa, consciente, daquela mulher que preferiu seu próprio universo de desinteresse a cuidar do filho que agonizava. A investigação concluiu ingestão acidental de dose excessiva. Mas eu sabia a verdadeira causa, abandono. Foi o estilhaço final, a explosão que destruiu o que restava do nosso mundo familiar. Ali minha família se partiu de vez, de forma irreconciliável. Do lado do meu pai, eu, um jovem adulto tomado por uma fúria gelada. Do lado da minha mãe e meus avós, ainda tentando, em um ato patético de negação, proteger sua filha do monstro que ela mesma havia se tornado. Sam, meu meio-irmão mais novo, foi arrancado de casa pela CPS e colocado em um lar adotivo. Nunca mais o vi. E essa é uma dor fantasma que lateja em dias aleatórios. Minha mãe foi judicialmente proibida de criar crianças. Em um espaço de alguns anos, eu perdi meus 2 irmãos mais novos para a morte e o terceiro para o sistema de proteção. Fui reduzido a filho único, um título solitário e amargo, por obra e graça da mulher que me deu a luz. A raiva não era mais um fogo incontrolável, era algo sólido, preto e polido como obsidiana, pesado no fundo do meu estômago. Era hora da colheita. Minha vingança não seria um evento espetacular. Seria um processo de erosão. Eu arruinaria o resto da vida dela meticulosamente, sem pressa, com a precisão de um relojoeiro. Meu avô era meu melhor amigo, meu único porto seguro, e também meu calcanhar de Aquiles.
Sua bondade era inesgotável, uma fonte pura, e minha mãe, uma vampira emocional especializada, se alimentava dela após as mortes, drenando-o com histórias de seu sofrimento. Minha avó entrou em um estado de apatia profunda, uma depressão silenciosa, seguindo cegamente o marido para não ter que pensar por si mesma. Eu me tornei um sabotador doméstico, um agente do caos controlado. Toda vez que ela pedia dinheiro, favores, qualquer coisa, eu desafiava abertamente na frente deles. Argumentava com lógica fria, expunha a manipulação por trás das lágrimas, criava atrito em cada decisão. Eu queria provocar uma explosão, um último ataque físico que me desse uma desculpa definitiva para agir, para quebrar o último elo na frente de testemunhas. Ela nunca cedeu à violência física contra mim novamente. Eu não era mais uma criança indefesa. Mas eu a vi chorar de raiva e frustração inúmeras vezes, seu rosto se contorcendo em máscaras feias de descontrole. Era pouco, mas era um começo, uma prova de que eu podia afetá-la. Então a sorte, ou o karma, como preferir, interveio de forma quase poética. Ela sofreu um acidente no trabalho, uma queda boba que resultou em uma herniação múltipla de discos, uma lesão nas costas que a condenou a uma dor crônica severa e debilitante. Quando soube, senti um espasmo no canto da boca. Foi meu primeiro sorriso genuíno, ainda que amargo, em anos. Meu padrasto já estava preso por furto, e ela, agora sozinha e dependente, queria o divórcio. Quando voltou do hospital, frágil e dependente de analgésicos opioides ainda mais potentes, iniciei minha campanha silenciosa e doméstica. Eu era um espectro na casa. Escondia os comprimidos no forro de uma gaveta, atrás de panelas no armário da cozinha. Às vezes pegava um punhado e os descartava no lixo do banheiro, sob papéis usados. Queria que a dor física a consumisse, que a abstinência a torcesse. E consumiu. Eu a observava revirar a casa, seu rosto pálido de suor e ansiedade, os tremores nas mãos. Alguns meses depois, em um dia nebuloso, sob o efeito dos medicamentos que conseguira repor, ela causou um acidente de carro sem gravidade física para os outros, mas com consequências legais enormes. A polícia a encontrou com pupilas contraídas, fala arrastada, direção sobre influência de drogas. Meu avô faleceu no ano passado. Sua morte partiu o que restava de mim em pedaços ainda menores, mas também, paradoxalmente, me libertou. Ele não estava mais ali para ser manipulado, para sofrer. Com a herança modesta que recebi dele e de outros familiares distantes, e com meu próprio trabalho duro e constante ao longo dos anos, acumulei uma quantia significativa, meu fundo de liberdade e agora, de execução. Minha avó, devastada pela perda do marido, e, pouco depois, do cachorro de estimação que era sua última companhia constante, definhava mental e fisicamente. A realidade financeira era clara e impiedosa. A casa hipotecada teria que ser vendida, as dívidas pagas, e minha avó iria para um asilo de qualidade que eu poderia pagar, longe dali. E minha mãe estava totalmente quebrada, financeira e moralmente. Ela havia esbanjado cada centavo que passou por suas mãos em drogas, em consultas médicas inúteis e em seus próprios caprichos. O clímax, o momento para o qual eu havia respirado e planejado por 13 longos anos, chegou em uma tarde sufocante de verão, o ar pesado e parado. Eu visitava minha avó. Conversávamos sobre os planos concretos para o asilo, sobre quais móveis ela poderia levar. Minha mãe, espectral, arrastou-se até a sala, apoiando-se na porta. Seu olhar, antes arrogante, agora era apenas um pedido vazio de um animal encurralado. Ela olhou para mim e fez a pergunta que, em sua mente distorcida, achava que selaria meu futuro e garantiria seu conforto. Você vai cuidar de mim depois que sua avó for para o asilo, não é? É seu dever como filho. O único filho que me restou. O silêncio que se seguiu foi carregado de uma década e meia de dor, 13 anos de luto específico por Mark, e uma vida inteira de abandono. O ar parecia vibrar, pesado com a história de tudo o que havia acontecido naquelas paredes. Eu me levantei lentamente, sentindo cada vértebra se alinhar, cada músculo tensionado não para atacar, mas para sustentar o peso daquela verdade final. Pela primeira vez, eu mantive seu olhar sem pestanejar, sem medo, sem um pingo de amor ou piedade. Desde que toda a frieza que eu cultivara, regada com lágrimas não derramadas, tomasse conta da minha voz, que sou clara, plana e letal como uma lâmina de gelo. Você não vai receber nada de mim, comecei, e cada palavra subsequente era um prego no caixão do nosso relacionamento. Absolutamente nada. A avó está indo para um asilo que eu estou pagando, com meu dinheiro, fruto do meu trabalho. Eu estou me mudando para outro estado, para começar uma vida onde seu nome nunca será mencionado. Você destruiu minha vida. Você roubou minha infância e a de Mark.
Você foi diretamente responsável pelas mortes de Alicia e de Mark. Você quebrou a lei incessantemente, arrastou seus pais idosos para a ilegalidade e transformou a vida de todos que tocou em um inferno particular. O que vai acontecer agora é o seguinte: você vai morar na rua, ou em um abrigo, se tiver sorte, e você vai morrer sozinha. E quando eu souber, porque eventualmente vou saber, eu vou rir de alívio. Eu nunca te amei, nunca senti por você o que um filho deveria sentir por uma mãe. E nunca, em 1 milhão de anos, vou sentir. Você nunca vai ver meus filhos, se eu algum dia tiver algum. Você não será convidada, nem mesmo informada sobre meu casamento. Você nunca mais será uma mãe para mim. Você é uma estranha para mim. Uma mancha. Apodreça no inferno que você mesma escolheu construir. O impacto físico das minhas palavras foi instantâneo e visceral. Minha avó levou as mãos trêmulas ao rosto, boquiaberta, um misto de horror e de um reconhecimento tardio e doloroso atravessando seus olhos embaçados. Mas meu olhar estava fixo, inabalável, na minha mãe. Vi a sequência se desenrolar em seu rosto. Primeiro um lampejo da raiva antiga, depois a tentativa de montar a defesa de vítima, que se esfacelou ao encontrar um muro de gelo impenetrável. Por fim a verdade crua, total e irrevogável penetrou. Seu rosto desmontou-se, como se os músculos tivessem esquecido sua função. Um gemido baixo, gutural, saiu de sua garganta antes que o pranto a derrubasse, não um choro de tristeza, mas um choro convulsivo e feio de puro desespero animal e de um reconhecimento absoluto. Ela não chorava pela nossa perda, chorava pela perda do seu último refúgio, do seu último recurso. Ela estava quebrada, total, irremediavelmente, e eu sabia, permanentemente. Não houve uma alegria barulhenta em mim, nenhum triunfo caloroso, apenas uma paz profunda e silenciosa, fria como o vácuo do espaço, tomou conta do meu ser. A vingança estava completa. Não foi entregue com violência, mas com a verdade nua e crua. Não com o fogo da raiva juvenil, mas com o gelo paciente de um adulto que calculou cada passo. Eu a deixei na escuridão total que ela mesma havia cavado e se recusado a abandonar. Minha avó está se mudando para o asilo em 3 meses. Minha mãe será expulsa junto com os móveis velhos. Eu tenho um novo emprego em outro estado, longe dessas memórias geográficas, e uma namorada maravilhosa, compassiva e forte, com quem pretendo construir uma família baseada em tudo o que a minha não foi: respeito, comunicação, amor e, acima de tudo, segurança. Esta vingança, por mais sombria que seja, nasceu de um amor puro, o amor que eu tinha por meus irmãos. Um amor que foi assassinado 2 vezes, primeiro pela água, depois pelos comprimidos. Por isso, se você tem irmãos, segure-os forte. Proteja-os. Valorize cada momento banal, porque o mundo pode ser um lugar de uma crueldade absurda e silenciosa, e às vezes a maior vingança que podemos ter contra essa crueldade é simplesmente sobreviver, prosperar e deixar os responsáveis para trás, envoltos no frio eterno e solitário de suas próprias consequências. Minha história acabou aqui, a dela não. E essa é a única justiça que eu sempre quis. Gostou dessa história? Eu deixei seu like e siga o canal para mais histórias como essa, agora todas segundas, quartas e sextas.